Olá, bom dia, bom dia. Eu quero aqui falar sobre visão e chamado do profeta Ezequiel. Gosto muito do livro de Ezequiel, é muito interessante, muito importante nós entendermos o chamado de Deus na vida desse profeta e observarmos como Deus ele age na vida de uma pessoa quando esta pessoa ela dedica-se ao chamado do Senhor. E é interessante nós entendermos esse chamado sobre a visão bíblica, sobre a ótica bíblica, a palavra de Deus. Ezequiel, capítulo 1, ele começa com uma grande descrição de uma visão que ele teve aos 30 anos, no 5º ano da deportação dos judeus para a Babilônia. E nessa visão ele observa uma tempestade que vem do norte, acompanhada por um clarão de luz e por uma figura que na sua visão ele descreve como sendo fogo. É muito interessante quando nós observamos as visões que temos e evidentemente quando nós as descrevemos, nós descrevemos segundo aquele limite espiritual que nós temos, que cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua limitação espiritual. E a figura é o primeiro elemento da série das visões de Ezequiel que ele tem, que é vista como a manifestação da presença de Deus, a manifestação da glória de Deus. O profeta, ele tem esses êxtases, essas sensações espirituais. E para uns é muito bom quando nós temos uma visão linda, né? Mas quando nós temos uma visão do mundo espiritual contrário a Deus, não é nada legal, não é nada bom. E Deus está presente com o seu povo, mesmo que eles estejam longe da terra natal. Aí Deus vai e mostra para Ezequiel sobre as diversas maneiras, as diversas situações nas quais encontravam-se o povo, evidentemente usando simbologias. E a visão é um sinal de Deus, ainda bem que ainda tem planos para o povo e que ainda o povo é um objeto, né, da sua graça, do seu amor, da sua compaixão e da sua misericórdia. Muito obrigado a todos vocês que aí estão. Eu estou aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná, passando uns dias aqui, mas moro em Valparaíso, São Paulo. E as nossas lives pelo TikTok têm sido realmente uma bênção, né? Nosso ministério online de Restaurando aos Feridos. Se vocês que estão aí quiserem compartilhar com outras pessoas, eu agradeço. E nós temos Ezequiel capítulo 1, de 1 a 3, que fala sobre a visão da glória divina. Depois nós temos Ezequiel capítulo 1, de 4 a 9, a descrição da carruagem celestial. Do versículo 10 ao 14, as rodas da carruagem com vida. 15 ao 21, a aparência dos 4 seres vivos. 22 ao 28, nós temos a glória do Senhor preenchendo a carruagem celestial. E vamos refletir aqui um pouco. Essa visão da glória divina era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus, eu tive visões de Deus. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês, a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus, e ali a mão do Senhor estava sobre ele. Vocês observem, evidentemente, porque a mão do Senhor estava sobre ele, é que ele vai tendo essas visões, várias visões, né? E a primeira parte, aí nós observamos que Ezequiel ele se concentra na punição divina prevista para Judá. E Deus
permitiu, né, a espada, enviou a espada para atacar, e Ezequiel foi justamente o profeta encarregado para explicar, para mostrar a justiça de Deus e o motivo da chegada da justiça de Deus. Abrindo aqui um parênteses, que o profeta, ele tem uma missão muito especial, que é falar sobre o pecado, falar sobre a desobediência do povo. Bom dia para todos vocês e a paz do Senhor. E a pessoa tem que tomar uma atitude na vida espiritual. Ezequiel foi preparado para seu ministério ao ter uma vida de Deus antes de ser chamado a servir. Então veja, nós temos também o profeta Isaías, que ele teve a visão da glória de Deus, quando ele sentiu-se indigno ao ver a opulência, né? A majestade divina. Isaías disse: ai de mim. E nós, quando nos aproximamos de Deus, uma das primeiras coisas que acontece é justamente reconhecermos o nosso erro, reconhecermos o nosso pecado, mas Deus nos chama realmente para uma missão nobre. E Ezequiel foi levado para o exílio, muito provavelmente em 593 a.C., e ele teve esta visão, né, essa visão, no início do seu ministério profético. Ele foi levado para o exílio com o rei Joaquim e reassentado no rio Quebar, né, na Babilônia. A mensagem foi uma mensagem dura, uma mensagem forte, mas ele teria realmente que levar, ele teria que ministrar esta mensagem. E nesta mensagem ele transmite aquilo que ele ouviu de Deus, né? Depois nós temos a descrição da carruagem celestial. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa, com relâmpagos e faíscas, e cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente, e no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinha forma de homem, mas cada um tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas e seus pés eram como os de um bezerro e reluziam como bronze polido. Debaixo de suas asas, os 4 lados, eles tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam uma nas outras. Quando se moviam, andavam para a frente e não se viravam. Ezequiel aqui está diante de uma visão até tenebrosa, né? Estava olhando para o norte quando ele notou uma tempestade. Nuvens escuras, ventos fortes, relâmpagos. E Ezequiel mudou seu olhar da escuridão da tempestade para a luz que brilhava no centro. A luz parecia metal brilhante, descrito como Asman na Bíblia. Esse termo só ocorre em Ezequiel, parecendo referir-se a uma substância brilhante. E nas diversas visões que os profetas tiveram, foram realmente visões tenebrosas, mas que a glória de Deus estava ali presente, né? Ele viu 4 criaturas vivas no meio do fogo, que são identificadas como querubins. Isso aí nós vamos observar no capítulo 10. E os querubins são anjos especiais com acesso à presença de Deus. E carruagens, né? Trono, que são a carruagem trono de Deus. Na Arca da Aliança, essas imagens foram bem representadas, como entendidas guardavam o propiciatório onde a glória de Deus habitava. E Deus é entronizado, a Bíblia diz que Deus está entronizado entre querubins e serafins. Conforme nós vimos no capítulo 6 de Isaías, quando diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono,
e o seu séquito enchia o templo. Esse séquito aqui é o cortejo, né? Esse cortejo da glória celestial, tão vislumbrante, né? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia justamente da sua presença. Os querubins, eles tinham uma aparência um pouco semelhante aos homens, mas não eram confundidos com eles. Cada um tinha 4 rostos, 4 asas. As pernas dos querubins eram retas, os seus pés pareciam de bezerro em vez de pés humanos, polidos como bronzes. Eles também tinham mãos humanas. Ezequiel aí vai explicando como funcionava, né, essa situação. E 2 das 4 asas de cada criatura se tocavam, tornando um quadrado de conexão, com 4 faces em 4 lados de suas cabeças e conexão em um quadrado. Eles eram capazes de viajar. Eles viajavam em linha reta, em qualquer direção, e mudar de direção sem precisar virar. Assim, eles não precisavam de virar enquanto eles voavam. Vocês observem que visão aí extraordinária, mas uma visão realmente até que causa pavor, que causa medo. Mas esses querubins aí, eles, na realidade, têm uma representação muito forte, né? Depois nós vemos Ezequiel também as rodas da carruagem com vida. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rostos de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. E assim eram os seus rostos. Suas asas estavam estendidas para cima, cada um deles tinha 2 asas que se encostavam na de outro ser vivente, de um lado para o e de outro, e as 2 asas que cobriam os seus corpos, cada um deles iam frente para frente. Para onde quer que fosse o espírito, eles iam, e não se viravam quando se moviam. Vocês observem aí que na própria visão aí está mostrando o espírito comandando, né? Esse espírito aqui é o espírito de Deus, o espírito com letra maiúscula, e os seres viventes pareciam carvão aceso, eram como tochas. O fogo ia de um lado para o outro entre os seres viventes, e do fogo saíam relâmpagos e faíscas. Os seres viventes iam e vinham como relâmpagos. Vocês observem que a glória de Deus aí manifestada é simbolizada como fogo da presença de Deus, né? O fogo, ele expressa purificação, como também expressa o juízo. O trono de Deus é um trono de justiça, de verdade, de juízo. E aí observe que esses seres viventes, eles estavam em constante movimento. Aonde existe alguém cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, há um movimento espiritual. Porque nós não podemos ficar na inércia, nós não podemos ficar parados. Nós queremos proclamar a glória de Deus, queremos proclamar a majestade do Senhor. E aí nós vemos a aparência dos 4 seres vivos. Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado, cada um deles tinha dos seus 4 rostos, né? Diante dos seus 4 rostos. Esta era a aparência das rodas, e a sua estrutura reluziam como o berilo. As 4 tinham aparência semelhante. Cada roda parecia estar entrosada na outra. Quando se moviam, seguiam nas 4 direções dos 4 rostos e não se viraram, né? Seus aros eram altos, impressionantes, e estavam cheios de olhos ao redor. Observe aí a visão, essas rodas altas, impressionantes, cheias de olhos. Isso aí significa a plenitude de Deus, que vê tudo, que contempla tudo. Quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu rosto se moviam. E quando eles elevavam do chão, as rodas também se elevavam.
para onde quer que o Espírito fosse, né? Então eram guiadas pelo Espírito. O verdadeiro profeta, ele é guiado, ele vai na direção aonde o vento soprar, né? O Espírito ordenar, ele vai. Quando os seres viventes se moviam, eles também se moviam. Quando eles ficavam imóveis, eles também ficavam imóveis. Aí nós vemos o que? Deus tem um tempo para cada situação, para cada plano e para cada projeto. Quando Deus manda calar, a gente tem que calar. Quando Deus ordena para ir, para caminhar, para marchar, nós temos que marchar. E assim nós temos que fazer e cumprir a vontade de Deus. Aqui está dizendo que o Espírito deles estava nelas. Então o Espírito Santo, ele está em cada situação, em cada projeto das nossas vidas. As duas rodas de cada querubim também têm uma forma em comum e poderiam se mover em qualquer direção. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nos movemos em qualquer direção, obedecemos à voz do Espírito Santo de Deus. A altura imponente das rodas e seus aros, cheios de olhos, retrata aí justamente a onisciência divina. O que é onisciência? É o conhecimento de Deus, é o pré-conhecimento de Deus, a presciência de Deus antes, durante e depois. Então Deus ele é onisciente, ele sabe aquilo que nós pensamos, ele sabe tudo a nosso respeito. Não adianta nós nos escondermos diante do Senhor. O Salmo 139 diz: para onde me irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua presença? Então a presença de Deus, né, aí está falando da onipresença, mas quando aqui fala, ó, Senhor, tu me sondas e me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe tu conheces o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, sem que ainda haja uma palavra na minha língua, tu conheces todas. Então Deus, ele conhece tudo o que nós pensamos. Não adianta nós queremos ludibriar, né, a Deus, porque ele sabe tudo a nosso respeito. Antes mesmo que você fale, antes mesmo que você pense, ele já sabe todas as coisas. Então nós temos aí a onisciência de Deus. E Ezequiel, ele vê aí a glória de Deus preenchendo a carruagem celestial. Acima das cabeças dos seres viventes estava o que parecia uma abóbada reluzente como gelo e impressionante. Debaixo dela, cada ser vivente estendia as suas asas ao que lhe estava mais próxima, e com as outras duas asas cobriam o corpo. Ouviu o ruído de asas quando voavam. Parecia o ruído de muitas águas, parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso, como de um exército. Quando paravam, fechavam as asas. Então observem que aonde Deus está não há silêncio. Aonde Deus está, há barulho de glória. Então, muitas vezes nós vamos em alguns cultos, o povo não diz nenhum amém, parece estarmos em um velório. Mas quando a presença de Deus se faz presente, ninguém fica calado. Com o barulho de glória a Deus, com o barulho de aleluia, com o barulho da presença de Deus. E nós vemos aí Ezequiel fazendo essa descrição tão maravilhosa para o seu povo, que estava preso na Babilônia, para transmitir aí o governo, a soberania de Deus, para transmitir a manifestação da glória do Senhor. E a visão começou com uma descrição de 4 querubins, criaturas aladas, cada um com as suas asas estendidas, tocando as asas de um querubim de cada lado, formando assim uma grande caixa. Então veja, os anjos, o ministério dos anjos é um ministério poderoso, e nós vemos aí os querubins aí, com essa descrição fenomenal, mostrando a glória do Senhor, a presença de Deus. Os querubins se moviam, guiados pelo Espírito de Deus, e eles pareciam brasas vivas, né? Tochas acesas. A manifestação da glória do Senhor no fogo é algo importante. Ezequiel, ele teve essas visões especiais, essas visões maravilhosas. Gente, primeiramente nós observamos o quê?
nós observamos que Ezequiel, capítulo 1, ele apresenta uma visão fenomenal, uma visão extraordinária do trono de Deus. O trono de Deus, queridos, é descrito em Apocalipse com uma linguagem também muito linda, muito forte. Vamos ver aqui o que o Senhor nos diz através do livro de Apocalipse. Deixa eu encontrar. Depois, capítulo 4. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito. E eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham poder sobre as suas cabeças. Coroas de ouro, tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro, e do trono saíam relâmpagos, e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por trás. O primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um par de asas, 6 asas e ao redor, e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, o que há de vir, o que era, o que é e o que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam ao que vive para todo sempre, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra, poder, por tu criaste todas as coisas e por tua vontade foram criadas. Então vocês observem aqui o que? A manifestação da glória do Senhor de uma forma toda especial, de uma forma magnífica, de uma forma maravilhosa também em Apocalipse, semelhante aí à visão de Ezequiel. E nós vemos essa grandeza, essa majestade de Deus na visão de Ezequiel, demonstrando a grandeza de Deus, a soberania de Deus. E precisamos ser lembrados de que Deus é o Criador do universo, Todo-Poderoso, o dono da criação. E, em segundo lugar, Ezequiel, ele nos lembra a soberania de Deus sobre todas as coisas. Nós podemos sentir que tudo está sob o seu controle e que estamos perdendo a esperança em meio a tempos difíceis. Nós estamos não entendendo o trabalhar de Deus. Porém, nada escapa do domínio do Senhor. Nada escapa do controle de Deus sobre toda a criação, sobre todo o universo, sobre tudo aquilo que Deus tem criado. E, em terceiro lugar, a visão de Ezequiel nos lembra a santidade de Deus e da necessidade de nós sermos santos, separados para o Senhor. Vocês observem aqui em Apocalipse, eles gritando, eles adorando: Santo, 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 Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Igual Isaías viu também, né? Kadosh, 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 que é santo, 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 Deus é santo. E nós vemos aí
Ezequiel descreveu os querubins como cobertos com olhos e que representam essa onisciência do Senhor, vendo todas as coisas, nos lembra que Deus sabe tudo, que Deus conhece tudo ao nosso respeito, e nós somos conclamados a sermos santos diante da presença do Senhor. E quais eram os motivos da oração de Ezequiel no capítulo 1? O chamado dele, né? O chamado que começa com uma visão, onde o profeta é chamado para ser um porta-voz do Senhor. Quem sabe você está sendo chamado por Deus para executar uma nobre e grande tarefa, que é a tarefa de ser profeta, a tarefa de anunciar, a tarefa de proclamar, de exortar o povo para que haja uma mudança de vida. E nós vemos aí também o poder da glória divina, Ezequiel vendo a majestade de Deus, vendo o poder de Deus em ação. E a necessidade de nós ouvirmos a voz do Senhor e de nós obedecermos a voz do Senhor. A mensagem de Ezequiel é uma mensagem vamos orar, minha irmã, é uma mensagem de renovação, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de reconhecimento da soberania do Senhor. Nós precisamos reconhecer a soberania de Deus em nossas vidas, nós precisamos entender o propósito de Deus em nossas vidas e deixar Deus trabalhar de uma forma toda especial em nossos corações. Como profetas do Senhor, nós precisamos ser vocacionados pelo Senhor, chamados pelo Senhor para uma nobre tarefa, que é a tarefa de ser profeta, de ser chamado pelo Senhor. E nós vemos aqui, gente, Deus, ele nos chamando, Deus, ele nos alertando, e Deus revela a sua glória a Ezequiel, e nós precisamos também ver a glória de Deus. Quando nós vemos a glória do Senhor, nunca mais nós seremos as mesmas pessoas. Quando nós percebemos a glória do Senhor, nós vamos sentir a nossa pecaminosidade e vamos consertar a nossa vida com Deus. É o que nós precisamos a todo instante, precisamos a cada dia deixar Deus trabalhar, deixar Deus agir em nossos corações, Deus agir em nossas vidas, para que nós possamos fazer a obra de Deus. Deus, ele tem um chamado para cada pessoa. Deus tem um chamado para você, meu querido. Tem um chamado para você neste dia. E em resumo aqui, terminando, a visão de Ezequiel é uma visão inaugural da glória de Deus. A visão do Vale dos Ossos Secos, a visão do templo, a visão do Rio da Vida, a visão da partida e retorno da glória do Senhor. E quando nós temos a visão da glória do Senhor, a nossa vida nunca mais será a mesma. Quando você tem um encontro com Deus, tua vida nunca mais será a mesma. Tua vida vai ser estruturada, abalada pelo poder do Senhor. E Ezequiel tem visões apocalípticas, isto é, fora do comum, como a glória, né, de Deus. E nós vemos aí a visão do Vale de Ossos Secos, e a profecia de Ezequiel, ela cumpriu-se, e temos o seu cumprimento cada dia na vida daqueles que entregam a sua vida ao Senhor, na vida daqueles que entregam-se a Deus continuadamente. E nós precisamos ter visões de Deus. Quando nós temos visões de Deus, nunca mais a nossa vida será a mesma, porque a nossa vida será completa com a presença de Deus, tá? E vemos aí os querubins, que é a segunda visão que Deus deu a Ezequiel, referida na Bíblia, um espírito, né, com 4 asas, 4 rostos, o primeiro rosto de touro, o segundo de homem, o terceiro de leão e o quarto uma águia, né? E é algo que amedronta na realidade, mas que Deus manifesta-se através de visões, através de situações. E Deus, ele continua nos mostrando a sua glória, a sua presença, o seu poder, e que nesta manhã você seja
cheio da glória de Deus. Eu te convido a entregar a tua vida ao Senhor. Eu te convido a buscar o dom de profecia. Eu te convido a entregar-se completamente à causa de Deus, porque Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é grande, Deus, Ele é divino. A majestade da glória de Deus possa entrar no teu lar, possa entrar na tua vida, e que tu sejas transformado noutro homem, noutra mulher, e que tu possas experimentar a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele quer nos encher, o Espírito Santo, Ele quer nos envolver com seu manto de glória. E jamais uma pessoa que teve uma experiência com Deus, ele vai viver uma vida profana ou uma vida fora da presença do Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Deixe o ímpio o seu caminho e converta-se ao Senhor vosso Deus, porque Ele é digno em te perdoar. Muito obrigado a todos que nos acompanharam aí. Que Deus em Cristo nos abençoe e que nós possamos ter as visões do Senhor e buscarmos a presença do Deus Todo-Poderoso. Um grande abraço, um grande beijo.